Evangelho de João, capítulo 1, versículo 15 a 18. Acompanhe a leitura, por favor. João dá testemunho a respeito dele e exclama: Este é aquele de quem eu disse, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Porque todos nós recebemos da sua plenitude, e graça sobre graça, porque a lei foi dada por meio de Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de Jesus, Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está junto do Pai é quem o recebeu, o revelou. Até meus slides aqui estão pequenos também, então agora dei uma ajeitada aqui. Irmãos, o Evangelho de João, o autor João, o apóstolo João, que ficou conhecido como o apóstolo do amor, aquele que reclinou a cabeça sobre os ombros de Jesus, sobre o peito de Jesus. Ele era um pouco esquentado, porque ele era chamado como filho do trovão. E depois, quando ele escreveu esse evangelho, já era um bom tempo depois da ascensão de Jesus, da história da igreja. Então, ele escreveu já bem depois de todos os livros do Novo Testamento. E ele, então, demonstra que ele tinha uma capacidade muito boa de pensar e de trabalhar com assuntos um pouco complicados. E ele, algumas vezes, ele faz jogo de palavra. Ao mesmo tempo que é o evangelho mais simples, mas é o evangelho que nós chamamos de filosófico. Quando a pessoa está começando a falar um pouco difícil com a gente fala o que para essa pessoa? Você está filosofando. Quando a gente não consegue entender um pouquinho, a gente já fala, ou você está filosofando, ou você está falando em grego. Mas o texto aqui, resumindo, é como se João estivesse mostrando para nós, nesse texto, algo parecido a uma caminhada que você estivesse fazendo à noite, sem iluminação nenhuma. Eu estudei aqui no Palavra da Vida, vim em 1987. Naquela época começou a ser instalada algumas lâmpadas no bairro, aqui uma certa iluminação, e principalmente na estrada. Mas alguns alunos que tinham chegado antes de mim, eles falavam que não tinha nenhuma iluminação na estrada. E se descia na estrada, na Fernão Dias, aqui, à tarde da noite, eles vinham de São Paulo e tinham que fazer essa caminhada à noite. Eu e minha esposa fizemos algumas vezes isso. Nós vimos de Botucatu para cá, descíamos na estrada e fazíamos essa caminhada a pé. Quando você conhece o caminho, você tem uma sensação de você saber aonde você está, mas você se segue por alguns referenciais. Andar à noite por uma trilha, um trecho que não tem iluminação, é um pouco complicado. Você tem que ter algumas referências. Imagina, então, parece que o Evangelho de João está comunicando para nós, é como se alguém estivesse caminhando à noite, usando os arbustos, usando alguma coisa como referência, e, de repente, vem a aurora. E aí, então, você se sente muito mais tranquilo, você começa a absorver, a aproveitar, desfrutar da beleza da natureza que está no caminho. O que João fala um pouco nesse texto é um pouco disso. E ele vai falar para nós que Jesus, Cristo, é a fonte da graça inesgotável. Eu acho que todas as palavras você conhece aqui, quem é Jesus, é fonte, é graça. E a palavra inesgotável também acho que todos nós sabemos o que quer dizer isso. É algo que não acaba. É algo que pode ser que cada vez aumente mais. E é isso que João, no seu evangelho, logo no começo, ele mostra para nós que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, já é uma coisa um pouco... Como que o verbo era Deus, estava com Deus e era Deus? Então, é uma ideia com uma profundidade muito grande, que nas epístolas paulinas, no seu próprio livro, a gente vai compreender essa verdade, como
como é que Deus é um só ser, que subsiste em 3 pessoas. Não são 3 deuses, não são 3 seres. Esse é o mistério da Trindade. E João vai falar aqui que Jesus Cristo é a fonte da graça inesgotável, a graça que não acaba. Todos nós temos alguns receios na vida. Que tem várias coisas na vida que, se acabarem, nós ficamos em maus lençóis ou em grande dificuldade. O nosso temor, o nosso receio é vivermos uma vida tentando controlar a vida de alguma forma, com coisas que são possíveis a gente fazer com que elas permaneçam. Não sei se houve aqui um grande temporal, um vendaval, acho que houve, há um mês atrás, mais ou menos. E nós ficamos quase que uma semana lá em Botucatu sem energia elétrica. Mas não dá para fazer nada. A energia até que a gente supera. Dá para pegar uma toalha, passar limpar um pouquinho. Mas tem uma coisa que não dá para a gente ficar sem: a internet. Verdade? Oh, que agonia! E o celular ainda tinha internet, eu pude trabalhar, mas hoje virou a mamadeira do século XXI. Nós precisamos. Tira a internet, um iPhone de uma criança, da mamadeira ela não chora, mas da internet hoje as crianças estão com muita dificuldade. É só as crianças que têm dificuldade com isso, nós não. Mas nós temos vários receios na vida a respeito de que, se isso acabar, a saúde acabar, e a nossa vida física, nessa trajetória da nossa história aqui, ela vai acabar. Alguns de nós já nem ousa consultar a etiqueta aqui que tem o prazo de validade. Eu já estou sentindo os efeitos, de que o prazo de validade meu está chegando ao fim. Mas, algumas vezes, até a vida que é tão preciosa, que é tão bonita a ser vivida, e muito mais ainda servindo a Deus e produzindo frutos que glorificam a Deus, muitas vezes ela é ceifada antecipadamente. E como é bom viver com Cristo, como é bom crer nele e começar uma trajetória, dar um revés na nossa vida, que era de pecado, que era contra Deus, e de repente começar a desfrutar uma vida que glorifica a Deus, onde nós temos a certeza de que vamos viver para sempre com Ele. E uma das coisas mais belas que João fala, e que nunca vai acabar, é a graça inesgotável. Vamos dar uma olhada no texto? E a gente vai checar alguns textos. O versículo 15, João fala o seguinte: João dá testemunho a respeito dele e exclama. Aqui nós temos 2 Joões. Um que está escrevendo esse texto lá pelos anos 60, 70 depois de Jesus, e ele está citando algo que um outro João falou na época em que Jesus inaugurou o seu ministério. Então são 2 Joãos aqui. O João escrevendo aquilo que João Batista falou. E João o apóstolo, ele fala o seguinte: João dá testemunho a respeito dele e afirma, testifica, não dá um palpite, não, ele exclama. Ele fala com toda certeza, com toda verdade, com toda convicção. O que João Batista disse a respeito de Jesus, que ele afirmou e exclamou diante das pessoas e apontou para Jesus. E João fala o seguinte: este é aquele de quem eu dizia. Então, no dia de João Batista, que ele encontrou com Jesus, ele presenciou a vinda de Jesus até ele, ele disse para todo mundo: este é aquele que eu dizia. Então, antes de Jesus se apresentar, João já vinha falando que chegaria ali, ele estava preparando um caminho para a chegada, então, de alguém muito especial. E João Batista fala: este é aquele de quem eu dizia, ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, pois já existia antes de mim. Que história é essa? Parece que João aqui
né, comer uma feijoada, ele não está pensando direito. Como é que ele vem depois de mim, mas é mais importante do que eu, e a razão dele ser mais importante do que eu, porque ele existia antes de mim? Não faz sentido se a gente perceber pela lógica natural das coisas. Naquele contexto, na história daquela época, da sociedade, dos filósofos, que mostravam como a gente entende a vida, o que a gente deve valorizar, a ideia era sempre o seguinte: alguém que veio antes é mais importante do que aquela pessoa que veio depois. É a natureza da vida. É o normal. Por isso que nós damos respeito aos mais velhos, aos avós, nós prestamos um certo cuidado no tratamento, porque nós sabemos o valor que eles têm, porque eles vieram antes de nós, eles têm história. E era muito normal naquela época. Inclusive, na história da nação de Israel, toda vez que os cães, não cachorro, não, os cães, entravam no lugar, as crianças se levantavam, os jovens se levantavam, porque entravam aqueles cães. O que é os cães? É a cabeça branca. É os cabelos brancos. Então, as crianças hoje já não sabem o que é isso, mas eu ainda tive o privilégio de chegar para minha avó, para o meu avô, e quando encontrava com eles, benção avó, benção avô. Alguém já passou por isso? Já fez isso? Né? Era gostoso. E o que eles respondiam? Deus te abençoe, meu filho. Era gostoso, era uma reverência. A gente, diante dos avós ali, sentados, não, a gente vinha correndo, chegava perto, dava uma reduzida e ia com mais calma, porque eles mereciam respeito. E a bronca dos nossos pais é: não faz isso com o senhor, ele é seu avô, ela é sua avó. Então, é algo natural da vida. Aqui, João, nós sabemos que João, a mãe dele, Isabel, ficou grávida de João 6 meses antes de Maria, mãe de Jesus. Eles eram primos. E quando Maria concebeu a Jesus e foi fazer uma visita a Isabel, Isabel já estava um pouco barrigudinha, bonitinha. E João já era um feto, já um pouquinho grande. E o que aconteceu quando Maria, recém-engravidada pelo Espírito Santo, chegou na presença de Isabel? João Batista se movimentou lá dentro. João Batista, ele tem um privilégio muito grande da graça se manifestar na vida dele, já na gestação da sua mãe, porque não havia essa possibilidade. E aí ele também é parente de Jesus. A graça se manifestou na vida dele. E aí ele tem um encontro de Jesus antes de nascer. A presença de Jesus. Então, aquele bebezinho ali dentro, já sentindo que algo especial está bem pertinho dele. E daí ele tem o privilégio da graça sobre a vida dele, em anunciar, em preparar o caminho para Jesus. E aqui João vai falar que Jesus é tão merecedor, ele é fonte da água inesgotável, porque ele é superior, não há outro ser tão digno, tão majestoso, tão magnífico do que Jesus, o seu primo mais novo em 6 meses. Então João fala aqui, olha, ele vem depois de mim, essa é a verdade, mas é mais importante do que eu. Por quê? Pois já existia antes de mim. Mas ele não nasceu depois de João? Só que João, em poucas palavras aqui, revela algo muito precioso a respeito de Jesus. Olha só o que Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, fala. E você, Belém Efrata, que é pequena demais para figurar como o grupo de milhares de Judá, de você me sairá aquele que há de reinar em Israel.
No Antigo Testamento, um profeta, Miqueias, anuncia essas palavras, o Espírito Santo ilumina o seu coração e ele pronuncia uma verdade que vai acontecer. Belém e Efrata, Jesus, o Messias nasceria em Belém de Judá, Belém e Efrata, que é pequena demais, que é insignificante, para figurar como grupo de milhares de Judá. De você me sairá aquele que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nascerá, mas as origens é antes da eternidade, desde os tempos da eternidade. Então, esse conceito de que um dia haveria a chegada de um ser semelhante ao Filho do Homem, se encarnaria, para livrar a humanidade, Isaías fala do seu sacrifício, para livrar a humanidade da sua culpa, da sua condenação, mas ele viria de Deus e voltaria para Deus, ele teria um acesso contínuo a Deus. Ele não seria criado do zero, como nós somos criados na sequência depois de Adão. Ele já existiria. A sua origem é sem fim. Então, João Batista mostra, olha, aqui está o cumprimento da profecia que Miqueias falou. Em João capítulo 1, versículo 3, o próprio evangelista João está falando que todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Quando todas as coisas foram feitas? Antes de tudo. No momento em que só existia Deus, o Deus atemporal, todas as coisas foram criadas por Ele, passaram a existir. Então, Jesus, aquilo que João está apontando, Ele é antes de todas as coisas. Então, apesar de 6 meses de João Batista, nascer depois de João Batista, ele não tem origem e vem antes do mundo ser criado. Todas as coisas foram criadas por Ele. Todas são quantas coisas? Todas. Do nada, Deus criou e Jesus criou tudo, e Ele é o dono de todas as coisas. Então, João fala que Jesus é a fonte da graça inesgotável, porque Ele é superior, e Ele é pré-existente. Ele sempre existiu, e tudo que existe foi criado por Ele. Jesus não é uma criação do Deus Pai. Ele sempre existiu com o Deus Pai. João capítulo 8, versículo 58, fala o seguinte: Jesus respondeu: em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Nós conhecemos muito bem essa frase. Se Jesus falasse que ele conjuga o verbo assim de uma forma até estranha, porque ele deveria falar antes que Abraão existisse, eu era. Mas ele usa uma expressão que Deus usa no Antigo Testamento, de que eu sou o que sou, eu serei o que serei. Isto é, Deus é atemporal, e Ele puxa para si essa expressão, eu sou Deus. Antes que Abraão existisse, eu sou. Ainda mais do que João. João fala, olha, ele é mais importante do que eu, porque ele é antes do que eu. Errei agora aqui. Mas ele fala que é antes de até Abraão, e antes de todas as coisas. Então, a prova aqui, o debate que João está trazendo para nós aqui, é que Jesus é fonte da graça inesgotável, porque Ele é superior e pré-existente. Olha só que coisa interessante em Lucas capítulo 7, 28. Jesus dizendo: e eu lhes digo, entre os nascidos de mulher, ninguém é maior do que João Batista, mas o menor no reino de Deus é maior do que ele. Eu falei para vocês que João gosta de complicar a nossa cabeça. Jesus está falando aqui que até aquele momento, dos nascidos de mulher, isto é, dos homens, que viveram até aquela época, Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Josué, os juízes, os reis, os profetas, de todos aqueles que serviram a Deus, que tiveram seu nome na história, são narrados no livro de Hebreus,
Jesus fala assim, de todos eles, João é o maior, João Batista é o maior. O ministério simples que João Batista fez, uma preparação ali para Jesus. E aí Jesus fala o seguinte, mas o menor no reino dos céus, isto é, depois que a igreja foi inaugurada no livro de Pentecostes, até hoje, qualquer dessas pessoas, o menor, o mais simples, é maior do que João. Espera aí, que nó! Sabia que eu e você somos maiores do que João Batista? Quem está falando isso? Jesus. Como isso é possível? Porque os homens exemplares do Antigo Testamento, eles anunciaram a respeito de Deus e a respeito do Messias. Eles montaram um quebra-cabeça de pedacinhos para nós conhecermos como seria o Messias. Mas eles não viram o Messias. Eles tiveram visões, mas eles não viram o Messias encarnado. E aí o Messias chega. E João Batista olha assim, olha, este é aquele que eu disse que ele viria. Então João Batista, ao ver a encarnação, que é algo assim mais sublime da história de Deus com a humanidade, o seu Filho descendo da sua glória, se encarnando, tomando a nossa forma, uma forma humilde, é como o oceano todo entrando dentro de um copo, Deus vivendo na simplicidade, se limitando os seus atributos, e João vendo isso, coisa que os antepassados não viram. Então, por isso, essa razão de que João é maior, ele teve um privilégio maior. Só que João, depois que Jesus começou o ministério, ele falou, importa que ele cresça e eu diminua. Não é piada, mas é uma lógica. Cortaram a cabeça dele, então ele diminuiu. E acabou vivendo pouco tempo ali do ministério de Jesus. Teve até dúvida se Jesus realmente é aquele que ele tinha anunciado e aquele que a nação de Israel esperava. Ele estava preso, mandou consultar Jesus, e Jesus falou, olha, os paralíticos andam, os cegos vêm. Jesus não falou mais nada, e João morreu na certeza que tinha cumprido o seu trabalho e na confiança de que Jesus realmente era. Jesus viveu, foi preso, foi açoitado, morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi elevado aos céus, enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo formou a igreja e de lá para cá o Espírito Santo está administrando a igreja até hoje. Nós temos um privilégio que João Batista não teve. De saber algumas coisas, nós sabemos como tudo aconteceu, mas nós estamos vendo e vivenciando, experimentando e fazendo parte, contribuindo, apoiando o ministério da igreja que é balizado, que é sustentado pelo Espírito Santo. Coisa que João não percebeu. Ele não conseguiu, talvez ele tinha algumas ideias, mas ele nem imaginava, porque era um mistério lá no Antigo Testamento, a formação da igreja, judeus e gentios num só corpo, selados pelo Espírito Santo, salvos para sempre. E essa igreja se espalhando por todos os países da terra, se reunindo 24 horas por dia, tem um lugar que adora e louva e prega o Evangelho. Não sei se João cabia na cabeça dele, se um de nós tivéssemos a capacidade de voltar, João vai ser assim. Não, impossível. Nós somos maiores que João Batista, por causa desse privilégio. Então, o apóstolo João, ele complica isso, mostrando que Jesus é superior, é pré-existente. Jesus sustenta a sua igreja. Apesar da sua igreja, muitas vezes, criar os maiores problemas contra ela mesma, Jesus sustenta, ele é o cabeça da igreja, e o seu Espírito mantém a igreja viva, dirige, apoia, cuida, consola, exorta. Dá capacidade para que líderes usem a palavra inspirada pelo Espírito Santo para pregar. Que graça inesgotável. João nem imaginava isso.
Porque Jesus é a fonte de uma graça inesgotável, que não que se acaba. As autoridades da época de Jesus, na época que ele morreu, ressuscitou, e os discípulos, eles tentaram fazer várias coisinhas no começo. Prender, ameaçar, colocar Pedro e João na cadeia. E um dia eles prenderam, já demos um susto suficiente, e aí, vocês estão soltos, vão embora, não preguem mais o Evangelho. E aí Pedro, com aquela cara de pau agora, usado pelo Espírito Santo, falou: olha, vocês que são autoridades, vocês que entendem da Bíblia, vocês que têm uma sabedoria assim incomparável, eu queria fazer uma perguntinha para vocês. Vocês que ajudam o povo a viver uma vida direcionada por Deus, vocês podem responder uma perguntinha? Vocês estão querendo que a gente não pregue, que a gente não fale mais o nome de Jesus? Então, responde para nós. É mais importante obedecer a Deus ou aos homens? Os apóstolos, com toda a pressão, com toda a perseguição, a história de Paulo, a história dos outros apóstolos, a história dos pais da igreja no primeiro e segundo século, a história de missionários, ela continua, não para. Por quê? Porque eles são pessoas especiais, porque eles são pessoas assim fantásticas, super-heróis. Não, é porque Jesus é a fonte da graça inesgotável. Eu coloquei uma frasezinha em azul ali, não sei se você consegue ler, mas lá está escrito: Jesus Cristo é digno de maior honra, obediência e serviço do que qualquer outro, seja quem for. Quantas pessoas prometem? Quantas empresas prometem? Quantas pessoas oferecem? Mesmo que seja diante de riqueza, de dinheiro, ou de um grande trabalho que você tem que fazer, mas nada se compara a Jesus Cristo. Somente Ele é inesgotável. Além de Jesus ser inesgotável, fonte de graça inesgotável, porque Ele é superior e Ele é pré-existente, João vai falar que Jesus, Ele é o doador de toda a graça. No versículo 16, João escreve assim: porque nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. João fala aqui que essa graça que é oferecida a nós não é de conta-gotas, não é uma lambidinha, é plenitude. Então, o que a gente pode concluir muitas vezes é que nós vivemos uma vida miserável, comparado àquilo que nós podemos desfrutar dessa graça. Porque nós sempre temos no nosso coração pecaminoso que viver do nosso jeito muitas vezes é melhor do que desfrutar dessa graça inesgotável. João fala que nós temos recebido, todos nós, aqueles que têm um encontro de salvação com Jesus Cristo, aqueles que foram selados, foram escolhidos, foram salvos, fazem parte da igreja de Jesus Cristo, nós temos recebido plenitude e graça sobre graça. A ideia de plenitude dá a ideia de que agora é completo, é intenso, é total. E segundo, é graça sobre graça, é como uma inundação, como uma avalanche de neve que despenca da montanha e ela nos atinge e não dá para escapar. O que João está falando aqui é que o Antigo Testamento, a lei que foi dada para Moisés, e ele fala assim, porque a lei foi dada por meio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Algumas vezes a gente fala que lei não tem nada a ver com graça, mas a lei foi uma graça que Deus deu para o povo de Israel. O povo de Israel não merecia a forma de cultuar, a forma de entender o que é pecado, a forma de entender a santidade de Deus, a forma de se reconciliar a Deus, a forma de confessar o pecado. A nação de Israel não tinha nada para merecer entender isso. E Deus deu de graça para eles a lei.
Deus deu de graça o tabernáculo, os levitas, os sacerdotes, a divisão das tribos. Eles não mereciam. E através da lei, a lei é como se pegasse eles pela mão, como se fosse um professor, e levava eles a entenderem o relacionamento com Deus. Não mereciam, era graça. Mas era uma graça não plena. O livro de Hebreus fala que esse entendimento era uma sombra daquilo que é a realidade, que é Jesus Cristo e as coisas celestiais. Agora, quando Jesus Cristo vem, ele não é mais uma caricatura de quem Deus é. Ele não é uma névoa a respeito de quem Deus é. Não é uma fotografia. Ele é a realidade de quem Deus é. Moisés administrou a casa de Deus, o povo de Deus. Jesus, ele é o cabeça da sua casa. Ele é o dono da casa. Ele é o dono do seu povo. E quando João fala assim, que a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. O Antigo Testamento ensinava como era o pecado. Ensinava a respeito dos atributos de Deus. Mas eram pinceladas. Cada profeta enfatizava algum atributo de Deus. Ou a bondade, ou a graça. Mas, mesmo somando todas as revelações que os profetas falaram, e era verdade, não chega à plenitude que é Jesus no processo de revelar quem Deus é. Então, quando fala assim, a graça e a verdade, isto é, a compreensão exata de quem Deus é, vieram, então, com Jesus Cristo. Se veio através de Jesus Cristo, ela supera, ela suplanta. Então, eu não posso juntar as duas coisas. O que foi dado me ajuda a entender, mas ajuda a entender quem é Jesus Cristo, e agora não preciso mais. Querer trazer aquilo que era sacrifícios, rituais do Antigo Testamento, para agora implantar no ministério da igreja, é ofender a obra de Jesus Cristo. É não compreender essa plenitude que Jesus Cristo é. Então, o apóstolo João fala que Jesus Cristo, além de ser supremo e ser superior, pré-existente, ele é o doador, é ele que doa toda a graça que nós somos atingidos por ela. Tem um slide aqui, então, fala que toda a plenitude, graça sobre graça e verdade. Agora nós não temos mais nuances a respeito de quem Deus é. Agora nós vemos a Deus em Jesus Cristo. A lei ela foi dada por Moisés, mostrava o padrão santo de Deus, mas Jesus Cristo é a graça e verdade. Jesus Cristo é a verdade a respeito de Deus Pai, é a verdade a respeito de mim mesmo e é a verdade a respeito do nosso pecado. E é a verdade de como que o homem pode se voltar para Deus. Eu não preciso ficar especulando, ficar imaginando, tendo sonhos, tendo imaginações. Não, tudo está revelado na pessoa de Jesus Cristo. Além de Jesus Cristo ser o supremo, superior, pré-existente, doador da graça inesgotável, João continua ainda no versículo 18, dizendo que Jesus, ele revela o Pai. Todas as religiões, ela depende de alguma coisinha, de alguma experiência, para você ter uma noção, para você ter uma especulação, e essa experiência pode ser de um jeito para um, diferente do outro, e muitas vezes você acaba tendo que depender de um certo guru que teve alguma coisa, mas ainda não é exata, não é completa, não é plena. E João fala que Jesus, ele é a total revelação do Deus Pai. Ninguém jamais viu a Deus. João começa afirmando isso. O Deus unigênito, de quem ele está falando? Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus unigênito, que está junto ao Pai, isto é, aquele que tem uma intimidade inseparável. Aqui, essa versão que eu uso aqui, ela não está boa.
É a ideia de que o Deus unigênito ele tem uma intimidade, mas tão apegada, tão inseparável, não dá para dividir. Esse Deus unigênito que está junto ao Pai, porque ninguém viu a Deus, esse Deus unigênito, que é Jesus, o Filho, é quem revelou. Através dele nós conhecemos o Pai. Então não precisamos mais de especulações sobre Deus, basta olharmos para Jesus Cristo e a obra redentora. Na obra redentora, aquilo que Jesus Cristo fez, nós conhecemos a Deus, quanto Ele é santo, quanto Ele abomina o pecado e quanto Ele nos ama, oferecendo o Seu Filho para resgatar a nossa miséria, para tirar-nos da nossa miséria e levarmos para Ele. E somente em Cristo nós temos acesso direto a Deus. Olha que frase simples. Mas se tem uma frase que para os homens cristãos do Novo Testamento, aqueles que pregaram o Evangelho, falar de acesso a Deus é algo muito sério. O Antigo Testamento ele veio trazer para nós a seguinte ideia: nós não temos mais acesso com Deus. Quando Adão pecou, ele entrou num estado de miséria que criou uma barreira. O homem não tem mais acesso a Deus. Deus criou, através do sacrifício, pequenos momentos de acesso, que deveriam ter uma reverência, e aí Deus se continha para que o homem desfrutasse de algo bem pequeno, não podia demorar, tinha que ter uma atitude perfeita. Mas agora, quando Cristo veio, o véu, com a morte de Cristo, o véu se rasgou, e agora nós temos com ousadia acesso à presença do Pai. Não precisamos de pedir para o pastor nos levar à presença do Pai. Cada um de nós que temos o Espírito Santo, em nome de Jesus, com ousadia, com temor, com referência e com coragem, com confiança, nós entramos e podemos permanecer sempre na presença do Deus infinito, o Deus totalmente santo. Nós, pecadores, miseráveis, falhos, porque os méritos não são nossos mais. Os méritos são exclusivos de Jesus. Então Jesus revela o Pai. Olha só que João, capítulo 10, versículo 28 fala. Jesus falando assim: eu lhes dou a vida eterna, vocês jamais perecerão. Ele é doador da graça e revela o Pai. E ninguém as arrebatará da minha mão. Quem vai preservar vocês serei eu. Eu e o Pai somos um. E é interessante que em outro texto fala que aqui nós somos segurados, preservados pela mão poderosa de Jesus. E em outro texto fala que nós somos preservados pela mão poderosa do Deus Pai. Está suficiente? Está bom? Algumas vezes, alguns pais têm filhos pequenos, vão atravessar uma rua, vem um carro, o pai puxa. Mas nem sempre a mãe, ou muitas vezes a avós, estão com crianças pequenas, conseguem. Você acha que Jesus tem força, capacidade, e o Deus Pai tem força, capacidade para te segurar, para te preservar? Isso é graça inesgotável. Em João capítulo 12, versículo 44, Jesus clamou dizendo: quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. E quem vê a mim, vê aquele que me enviou. Jesus revela para nós quem é o Deus Pai. É só olharmos para Ele. É só conhecermos Ele. Em Jesus nós vemos a plenitude da revelação de quem o Pai é. O que nós vimos hoje? Que Jesus é a fonte da graça inesgotável. Porque Ele é superior. Isso não é uma frase de efeito, isso não é uma frase de lacração, mas é que Jesus, nós vimos aqui que Jesus é superior, Ele é pré-existente, Ele é doador da graça e Ele revela o Pai. Há 1 mês e meio atrás, eu estava viajando de ônibus, de Botucatu para São Paulo, de manhã, acho que eram umas 10h30 da manhã,
e na Castelo Branco o ônibus parou para pegar um passageiro. A mulher tinha ligado para a rodoviária, olha, tem vaga aí, eu vou tomar aqui no meio, em tal lugar. No meio da estrada, não tinha nada, não tinha construção nenhuma, nada que podia haver. E o ônibus parou, e a mulher foi subindo assim, e ela falou assim, dá para pagar com cartão? O motorista falou, não, tem que ser em dinheiro, em nota, moedas. Mas eu liguei lá para a agência, lá em Botucatu, ela falou que daria para pagar cartão. Eu imagino a confusão, né? Lá pode pagar em cartão, mas na estrada não. O motorista, não, só pode em dinheiro. Mas como que faz agora? Não tem jeito. E o motorista muito áspero, com uma senhora, talvez uns 60, 65 anos, com as suas malas, aquele sol. E ela falou, mas eu preciso ir para São Paulo. Não tem jeito. Não tem como pagar, só pode pagar com dinheiro. E todo mundo ali, né, aquela situação, como que faz, como que não faz, e a coisa começou a demorar um pouquinho mais, até que a mulher que estava, uma senhora também que estava na frente, ela deu um toque na porta assim, da cabine do motorista, e o motorista abriu e falou assim, quanto que é? Aí o motorista falou, R$106. Eu pago. Ela não conhecia, mas ela resolveu praticar um ato de amor em favor daquela mulher. E todo mundo do ônibus deu uma olhada um para o outro, assim, nós não conhecíamos. Que ação legal, que bondade, que coisa legal, que solução. E diante da aspereza, e o homem estava certo, mas ele estava sendo áspero, ele estava aplicando a lei, a regra. Não podia. E aquela mulher, então, entrou, agradeceu muito. Não sei se ela conseguiu depois se combinarem para ela repor o dinheiro, reembolsar o dinheiro que a mulher gastou, mas parece que não sei como ficou. Agora, imagine, não é legal essa história? É raro hoje em dia você ver uma situação assim. Mas imagine você andando mais uns 30 quilômetros, lá do lado da estrada tem mais umas 2, 3 pessoas, o motorista para, e fala, passa cartão? E o motorista fala, não. Será que essa mulher ia pagar? Será que essa mulher conseguiria abençoar aquelas pessoas com a graça que vem dela? Nós usamos de graça com pessoas. Nós socorremos, ajudamos, mas nós somos limitados. Nós não conseguimos ir muito além. Mas Jesus Cristo não. A graça dele é inesgotável, é uma avalanche, é graça sobre graça, e cada vez mais verdade. Mais perto nós temos uma experiência de quem Deus é, mais perto nós temos uma avalanche, cada vez mais. E eu acho que você, se olhar para a sua vida, você vai perceber isso. Você foi alcançado pela graça salvadora, você absorveu essa graça salvadora, começou uma caminhada, e a graça cada vez mais é abundante na sua vida. Eu digo para você, não vai terminar, não vai se esgotar, não vai acabar. E tem muita coisa ainda para acontecer, porque Jesus Cristo é superior, Ele é pré-existente, Ele é doador da graça, e Ele revela o Pai. Por essa graça, é tudo aquilo que eu necessito para ser justificado. Eu sou pecador, estou perdido, condenado. Os meus pecados provam que eu sou pecador, eu sou condenado porque sou pecador. Pela graça, mediante a fé, então, quando eu creio em Jesus Cristo, Deus bate o martelo por causa dos méritos de Jesus Cristo e Ele declara, salvo. Ele nos adota, nos reconcilia e nos faz pertencer ao povo de Deus. Embora, ou apesar de eu ser pecador, Ele me salvou, porque Ele derramou graça sobre graça. Eu começo a partir daí a entender como tudo funciona, e cada vez mais eu entendo a graça sobre a minha vida. Mas ainda, apesar de ter o Espírito Santo, ter a nova natureza, eu estou ainda com o velho Adão, o velho Éder,
que eu simbolizei através do batismo, que ele morreu, então ele está morto, sepultado, e agora é uma nova criatura. Mas esse desgraçado aqui sabe nadar. E a todo dia me tormenta. Dia 31 de dezembro, naquele passagem de ano, eu faço votos de ler a Bíblia, de ser fiel em hora silenciosa, de não falar palavrão, só palavrinha, e vou tentando, faço tantos ideais, assim, objetivos, mas no dia 2 de janeiro já percebo que quem dominou não foi o homem interior renovado pelo Espírito Santo, foi o velho. E essa luta é desigual. Essa luta nos entristece, muitas vezes a gente caminha um certo tempo, algumas pessoas caminham, e daqui a pouco dá uma escorregada, uma pisada na bola, ela fala, se eu me esforcei tanto, e caí, e pisei na bola, não adianta, eu sempre vou ser assim. Essa é a luta da santificação, que vem pela graça, não pela lei, pelas regras. Minha condenação foi eliminada quando eu fui justificado e criei em Cristo. Não tenho mais condenação sobre mim. Mas agora tenho uma luta, uma batalha diária para caminhar e ser a imagem de Jesus Cristo. E quem me fortalece, quem cuida de mim é a graça de Jesus. É a dependência, a suficiência de Jesus na minha vida e a ação do Espírito Santo na minha vida. Então, todo dia eu sou santificado. E essa luta tem momentos que é uma luta terrível. É difícil. Mas é graça sobre graça. Ou no dia que meu corpo não resistir mais e eu morrer. Ou no dia em que Jesus Cristo voltar. Ou eu serei ressuscitado, ou eu serei imortalizado, glorificado. E ressuscitado, serei imortalizado e ressuscitado. E teremos um encontro com todos aqueles que forem alcançados pela graça inesgotável. E estaremos para sempre com quem? Com o Senhor, com Cristo. Mais graça ainda. Porque receberemos atribuições e responsabilidades que provêm do amor que a gente tem com Cristo. Gratos. Seremos o seu povo, toda raça, tribo, língua e nação. Viveremos juntos, eternamente. Agora, sem mais a natureza pecaminosa. Agora podemos jogar futebol lá no céu, sem se preocupar, nós não vamos cometer nenhuma gafe. Não teremos mais palavrão, porque a nossa natureza agora só tem disposição e capacidade para fazer o que é bom. Teremos a capacidade para nunca mais pecar. Algo que só pertencia a Deus, Ele vai compartilhar conosco, e nós não vamos ser Deus. E Ele compartilha essa capacidade por causa da sua graça inesgotável. Só para terminarmos aqui. Diante disso, diante daquilo que Jesus é, Ele é a fonte, Ele é superior, Ele é pré-existente, Ele é o doador da graça, e Ele revela o Pai. Só precisamos dEle. A suficiência para tudo que a gente precisa é Jesus. Deus se fez homem. Nenhum homem se fez Deus. Deus se fez homem com um propósito. Por causa das suas virtudes, Ele nos chama para nós proclamarmos as virtudes dEle. Em primeiro lugar, reconheça a supremacia de Cristo. Quanto que nós gostamos de contar quem nós somos, o que fazemos, né? O nosso ego. O que nós somos diante do que Deus e que Jesus Cristo é? Segundo lugar, viver pela graça, depender da graça, clamar pela graça, ser dirigido pela graça. E abandonar o legalismo, que traz a ideia de que nós podemos barganhar alguma coisa com Deus. Deus, eu vou fazer isso, o Senhor faz aquilo lá para mim.
Isso é nojento diante de Deus. Ele quer ser o contínuo doador da graça inesgotável. Em quarto lugar, as pessoas precisam saber disso. As pessoas precisam conhecer essa verdade. As pessoas precisam ser objetos do alcance da graça inesgotável. O Salmo 23, na minha opinião, poderia ser traduzido de uma outra forma. O Salmo 23, versículo 1, fala: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. A melhor tradução no meu pensamento deveria ser assim: o Senhor é meu pastor, Ele nunca me faltará. Porque enquanto vivemos aqui, o que não vai faltar é sofrimento, é dificuldade, é problemas. Mas Jesus, como graça inesgotável, em todos esses momentos, Ele nunca vai deixar de ser presente. Ele nunca vai deixar de ser doador da graça que nós precisamos nesses momentos. Talvez alguns de irmãos aqui já experimentaram isso numa abundância fantástica. No momento não foi nada gostoso, mas sentiram Jesus ali agraciando. Amém? Que Deus abençoe. E vocês estão numa semana de festas. Quem sustenta, quem abençoa, quem cuida da igreja é o Senhor Jesus. Nós somos servos miseráveis que Ele nos usa sem a gente ter a capacidade, sem a gente saber como que a gente veio parar aqui. Eu sempre falo que eu muitas vezes me sinto com uma vaca em cima do fio de alta tensão assobiando. Você já viu alguma? Nós somos improváveis. Mas por que conseguimos fazer alguma coisa e ajudar a família de Deus a ser uma família que reflete quem Jesus Cristo é? Nós conseguimos somente pela graça. E essa graça é abundante. Sabe quando a graça vai parar? Quando? Nunca. Tudo pode mudar. Todas as situações que a gente pensa que vai ser esse caminho, podem mudar. Mas a graça de Cristo nunca vai acabar. O que algum irmão falou aí? Nunca. Essa é a certeza. E João, em vida, não teve esse privilégio. Nós temos de conhecer a graça. Depois que ele morreu, então ele desfrutou de uma graça, ele está melhor que nós hoje. Daqui a pouco já estaremos com o João. E a gente vai chegar lá: João, vamos bater um papo? Vamos trocar umas ideias aí? Que legal que você falou lá de Jesus, né? É isso que vai acontecer. Uma graça inesgotável. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por essa igreja, obrigado pela existência dela, obrigado pelos irmãos aqui que buscam servir ao Senhor e disponibilizar as suas vidas para ser objetos do alcance da Tua graça. É somente por ela que nós existimos, é somente por ela que nós movemos, é somente por ela que nós somos capacitados e encorajados para proclamar as Tuas virtudes, ó Pai. Nós te agradecemos, nós não merecemos nada disso, mas o Teu amor nos constrange sempre. E te agradeço pela existência dessa igreja, por esses irmãos tão queridos, que são fiéis, são firmes, que estão em pé, que comemoram mais um ano de existência. Mas é graças à Tua graça. Porque sem a Tua graça, não tem graça. Amém, Senhor.